Pronto. Olá, queridos amigos, queridas amigas, mais um Pauta Espírita podcast neste dia e temos o nosso convidado Silvio César Costa. Ele é de São Paulo, estamos numa conferência remota, mas dentro da temática e dos objetivos do Pauta Espírita, sempre no objetivo de esclarecer, de levar o conhecimento espírita a todos quanto o desejem, buscando trazer luz das informações dos espíritos superiores sobre tantas questões prementes da nossa humanidade atual. Então, eu sou Ronald Borges, colaborador aqui do Pauta Espírita Podcast, e eu passo a palavra para o nosso amigo Orlando Jorge, também integrante da equipe. Muito bem. Então, na ausência, né, dos nossos irmãos queridos, o Valde e Everton, que compõem o nosso podcast, que estão viajando, meu nome é Orlando Jorge, né, e que muita honra, nos sentimos honrados aí em receber o Silvio César de uma certa distância, mas que a distância não está acontecendo nada. Estamos aqui unidos em nome de Jesus. E assim seja. Perfeito. Muito bem. Então, o nosso convidado, Silvio César, ele é integrante há 12 anos da diretoria do Departamento de Mediunidade da União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Além disso, o nosso amigo Silvio participa do Instituto Espírita de Educação em São Paulo e dirige um grupo mediúnico no Centro Espírita Amor e Caridade, na cidade de Ribeirão Pires, também em São Paulo. Então, passo a palavra ao nosso amigo Silvio para fazer suas saudações iniciais. Quero agradecer primeiramente pela oportunidade, né? Ronald, obrigado, Orlando, pelo convite. É muito enriquecedor, né? Todas essas oportunidades que nós temos para falar do assunto mediunidade, né? Que eu acredito que seja o tema principal aqui hoje, né? E que a gente deixa algumas boas reflexões, algumas boas, né? Ideias aí para a gente refletir. Adoro pergunta, não sei se eu vou conseguir responder, mas as respostas elas virão de uma forma ou de outra. Muito bem, Silvio. Vamos iniciar então. Silvio e Orlando, né, estamos aqui num bate-papo. Eu tenho observado, isso é uma verificação comum, que as problemáticas espirituais têm afetado bastante e de forma crescente as pessoas humanas em todos os níveis. Quem estuda mediunidade observa isso e vai na linha da intensificação das grandes conturbações que acompanham a humanidade por conta, certamente, da transição planetária, desse momento preparatório do nosso planeta. Nesse sentido, eu perguntaria ao amigo Silvio o que seriam as percepções espirituais nas criaturas. Eu quero aqui ampliar o termo para que seja bem compreensível, além de mediunidade. Então, essas percepções espirituais, Silvio, eu gostaria que você pudesse iniciar com um aclaramento sobre isso. A questão ela é muito ampla, né? Ela abre para vários campos, de vários estudos, de vários segmentos e vários meios da compreensão do ser humano, né? A gente pode pegar o do básico, que as percepções, a gente pode dizer, percepções extrasensoriais, a ciência ela pode tratar hoje, né, a ciência física material, o que está além dos 5 sentidos, né? Então, esse é um primeiro entendimento. Agora, o que a gente entende de percepções extrasensoriais, a doutrina espírita tem entendimento, a parapsicologia tem outro entendimento, as religiões, né, ou os pensamentos espiritualistas, místicos, têm um outro pensamento. Então, todos o que não é, muitas vezes é entendido pelo que aquilo não é explicado pela razão pura e simples, né? São sensações
que nós temos perante algumas situações, sensações perante algumas situações, que muitas vezes nós não conseguimos denominar o que são essas sensações e nem o gatilho que podemos dizer que liga essas sensações. Então, são duas coisas, assim, duas situações e sensações que a gente não consegue explicar um lado ou outro, né, Ronald? E você comentando a respeito das percepções, a gente vê hoje, de uma forma até muito chata, muita gente criticando a juventude, os jovens, né? A juventude que a gente tem de meio geral, é que a gente vê uma geração hoje muito mais sensível, e que nós, da nossa geração, nós não estamos sabendo lidar com isso. Então, a gente vê muitas pessoas com uma sensibilidade muito maior. O que é essa sensibilidade? É só emocional? Ou ela tem aí um fator também espiritual? A gente não sabe muito bem denominar, porque aí precisaria fazer um estudo mesmo, porque senão ficamos aqui no achismo, né? Então, realmente, há uma movimentação, as pessoas começam a querer entender. E a gente começa a ver também que, por mais que a gente até muitas vezes se posicione, até de forma crítica, a divulgação do espiritismo, muitas ideias espíritas, elas estão hoje nos comentários comuns, né, nos comentários populares da Isso. existência dos espíritos. Então, a gente vê que as pessoas também começam-se a perceber mais dessas percepções que elas não entendiam ou que elas ainda não entendem. Muito bem, Silvio. Você abre a sua fala ampla, abre para muitas derivações. Orlando, eu vou colocar mais uma questão aqui. Dentro desse prisma de que essas sensações, essas percepções podem vir do campo íntimo da criatura, do emocional, do inconsciente, da psique, e também podem vir de mentes exteriores, ou seja, de ação espiritual. Eu gostaria que você pudesse, com a parte espiritual, que é bem compreendida e estudada pela doutrina, e pudesse também associar para fazer um comentário mais específico, a fim de que o ouvinte possa, digamos, se achar dentro de uma ou de outra, se é o caso dele, e usando os componentes emocionais, a psique, como repositórios de vidas passadas ou de fatos passados. Gostaria que você pudesse aclarar para essas pessoas. A gente precisa entender que nós não somos um corpo com espírito. Nós somos um espírito com corpo. Então, se a gente for por este caminho, por esse pensamento, tudo é espiritual. E a gente foge muitas vezes disso, né? Então, até esses reflexos que nós temos emocionais, que nós falamos, psique e outros pontos aí que não são nem da minha área de entendimento, todas elas fazem referência à nossa individualidade, a nós como espíritos. Quando você começa a sua fala falando da interferência de outras mentes, isso é o que nós podemos chamar de mediunidade, ou podemos chamar também de obsessão, né? Ou interferência, né, de um espírito em relação a isso. Ou também, né, como uma inspiração, que pode ser também que a gente não tenha se percebido que essa sensação, essa sensibilidade que nós estamos, ela pode não ter sido trazida por um espírito obsessor também, no caso. Ela pode ter sido por um espírito benfeitor, né? Então, por isso que é muito amplo. Até você vê que dentro até do entendimento espírita, ele é amplo. E que a gente precisa ter muita atenção. Como você falou, do estudo, porque a gente sempre relaciona muito a questão dessas sensações com a obsessão, né? Ou popularmente, aí tá com encosto, tá com qualquer outra coisa aí, com interferência, né? Tá com demônio. Então, a gente vê como são então a gente precisa entender um pouco mais, até, acho que acredito que a gente vai conversar aqui, dessa separação. E é muito bom e muito importante a gente categorizar, né? Que nem todas as percepções, elas têm uma única origem.
Perfeitamente. Orlando, você quer introduzir? Pergunta? Orlando, seu som tá desligado, Orlando. Pronto, Orlando, chegou, chegou. chegou. Bem, é o seguinte, nos efeitos lá dos barracões em Nova York, de Hadesville, né? O mundo espiritual bateu pelaquela porta dizendo, estou aqui, né? E os fenômenos aconteceram de uma tal forma que enriqueceu demais, né? Kate King, materializações, Chico até muito empolgado queria encaminhar por esse problema da materialização e Emmanuel brecou, né? E hoje a gente vê, eu pelo menos morei numa cidadezinha aqui perto, que é Patos, né? E tinha uma fenomenologia. Eu, com 18 anos, me empolguei demais com toda aquela fenomenologia que acontecia lá em Patos, né? E hoje a gente vê que a coisa tá diminuindo, está quase raro de fenômenos e também de médios de psicofonia, né? Nós tivemos em nossa casa, União Espírita, Uma Luz no Caminho, uma quantidade razoável de médiums de psicofonia, né? E com o tempo esse foi desaparecendo. Aí eu pergunto, com a sua coerência, com o que eu já pouco escutei de sua parte, como é que vai ser o futuro? Vai ser só telepatia? Orlando, eu vou responder com base na tua resposta, na sua colocação, na sua experiência. A gente não Você sabe, não né? sabe, né? É Não sabe. surpresa. Como o espiritismo, ele não prevê data, ele não tem, a gente não sabe do futuro em relação, porque vai depender muito mais de nós do que de uma data pré-determinada, ou dos próprios espíritos, né? Isso é uma coisa assim, dos desencarnados, espíritos benfeitores, espíritos superiores. Depende da gente, né? Então a gente não, assim, a tendência é que a gente não precise da fenomenologia mais, tanto como a gente precisou. Entretanto, não quer dizer que isso não possa acontecer de novo para chamar a atenção. Como você falou, muita gente foi embora das casas espíritas. E muita gente foi embora das casas espíritas porque também as casas espíritas não deram o acolhimento necessário para as pessoas. Entendo que na casa que você participa é um pouco diferente. Eu vou te falar da realidade de São Paulo. São Paulo, todo mundo sabe da correria das pessoas, da questão do trânsito. Muita gente mora longe do trabalho, demora 1h30, 2 horas para chegar em casa. Então, o momento que ela tinha para esse trabalho, ela está no meio do caminho. Então, isso afastou muito as pessoas, a necessidade de cuidar da saúde, né? Então, isso afastou um pouco as pessoas. Isso é um fato, principalmente pós-pandemia, né? A gente viu isso aqui Isso. de forma muito intensa. Muita casa espírita fechou, né? E aí tem essa questão, existe a questão do mesmismo, né, das casas espíritas, da falta de acolhimento. Muita gente foi embora das casas espíritas por falta de acolhimento. A falta de acolhimento do próprio médium, do tarefeiro também, né? A experiência que a gente vê aqui, eu conheço razoavelmente, vou dizer muito, que aí também eu estou forçando um pouco. Eu conheço, até pelo trabalho no CFN, né, na Comissão Regional Sul, a gente vê da realidade das casas espíritas dessa região, Sudeste e Sul. A gente vê que muitas casas elas estão com uma preocupação grande em relação ao estudo, para a preparação desses tarefeiros, né? Que isso é algo muito importante, porque muitas pessoas chegam na casa espírita através da mediunidade. Eu fui para a casa espírita por uma questão de fundo mediúnico. Eu não fui pela dor, pelo amor ou pela dor. Eu cheguei por onde? Pela curiosidade. E esse é um fenômeno que está acontecendo. O jovem é curioso. As casas estão preparadas para atender esse curioso? Eu vou ser muito sincero com você, Orlando e Ronald. Muitas casas que eu conheço, se eu chegasse, o Silvio,
lá começo do ano, da década de 90, chegasse na casa espírita, com o pensamento que eu tenho hoje, com a mediunidade que eu cheguei naquele momento, eu não continuaria. O mundo mudou e as pessoas não se perceberam disso, né? Ou querem uma rigidez que ela não existe na prática espírita real, né? Um disciplinar que afasta as pessoas, ao invés de cuidar das pessoas. A gente precisa entender que o principal para ser atendido na casa espírita são os médiuns. Porque ele está ali, ele precisa ser ajudado, é o primeiro. Mas se coloca uma disciplina, uma obrigatoriedade, uma coisa que se congela o trabalho. Então, as pessoas, muitas vezes, vão para outra denominação religiosa que dá apoio, que canta. Eu não estou dizendo que eu sou a favor disso, tá? Mas aquela pessoa que não é acolhida na casa espírita, esse médium em potencial, esse tarefeiro em potencial, ele vai para outro lugar. Porque lá ele é bem acolhido. E isso acontece, não tem como não falar disso e não falar, por exemplo, do jovem. Por que o jovem, muitas vezes, não vai para a casa espírita? Para quê? Para ser chamado a atenção, tantas vezes, para uma disciplina que não faz sentido? Né? Então, esses são os pontos que eu acho que a gente precisa refletir muito. Né? O mundo, ele é sedutor hoje. Você, olha o que nos ligou aqui através da eletrônica, né? Da internet. Nós estamos falando a quantos 1000 quilômetros? As pessoas querem saber sobre alguma coisa, elas entram hoje na internet, no YouTube, e tem ótimos conteúdos que elas refletem sobre isso. É o ideal? Nós sabemos que não. Que Deus provê para nós apenas uma coisa para nós evoluirmos, que é a convivência. A tela, ela deixa frio isso, né? A gente precisa dessa convivência nos trabalhos, na casa espírita. E eu não estou falando de ambientes como a Câmara de Trabalho Mediúnico, que é um ambiente que a casa espírita é protegida. A nossa casa pode ser protegida também, né? O meu ambiente de trabalho ele pode ser protegido. Mas nós ficamos com alguns clichês que isso tem afastado as pessoas. Né? Então, muita gente boa tem ido embora, infelizmente. Muito bem. Ok. Eu queria voltar, Silvio, aqui a outra vertente, porque tem muito para se conversar, né? Tanto esse assunto interessante aí que você abordou agora em Orlando, como também essa questão das sensações que vem tomando o público em geral, em todas as religiões. A gente vê que muitas religiões, o catolicismo, até o evangelismo, fora as outras religiões, a Umbanda e outras coisas mais, outros movimentos como Umbanda, mas eles vêm tratando de mediunidade, que eles usam outros termos, né? Vocês sabem, outros termos para isso, para doutrinar espírito e tal. Então, muitas dessas percepções são indesejadas, a maioria delas são indesejadas. É claro que tem aqueles os anjos, né, que eles chamam. Os anjos chegam, me inspiram, não sei quem me inspirou, santo não sei quem me inspirou, mas tem aquelas indesejadas. Quando a pessoa sente, Silvio, a própria presença imaterial ao seu lado, de um espírito, uma perturbação e uma presença mesmo. O que você poderia dizer para essa pessoa? O que ela pode fazer a respeito? O que é que o Espiritismo tem para ajudá-la? Essa pergunta, ela toca muito o meu pessoal, como eu acabei de falar, né? A experiência que eu tive de chegar na casa espírita através dessa questão da mediunidade, de não entender o que era a mediunidade. A casa, vamos dizer, o espiritismo, né? Não falando da casa espírita, o espiritismo, ele nos dá as respostas em relação a essas sensações. Existe um livro, uma base só sobre esse assunto, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não é um livro apenas para o tarefeiro da reunião mediúnica. Ele é um livro de conhecimento universal. Porque não é porque eu tenho percepção que eu tenho que trabalhar mediunicamente.
Essas percepções, muitas vezes, elas têm um papel fundamental na nossa vida, que é o quê? Para nos chamar a atenção. Ela nos chama a atenção de alguma coisa fora da matéria. Tá? E não quer dizer que seja um espírito em si, mas o plano espiritual, a vida de forma geral, ele nos dá a oportunidade de sermos sensibilizados, de nos sensibilizarmos que há algo além da matéria. E isso, por mais que traga medo, traga desconforto, traga pesadelos, traga desequilíbrio de alguma forma, não quer dizer que isso seja de todo ruim. Pode ser apenas aquela agulhada da injeção que vai com o remédio que vai nos curar. A gente precisa entender bem isso, trazer isso. Porque, às vezes, o grande momento, nós passamos por essas situações na vida só para nos chamar a atenção do espiritual. Para nos chamar a atenção da nossa fé, simplesmente. Né? Da nossa relação com o divino, com Deus. Então, pode ser isso. E o Espiritismo, ele vem trazer o quê? Esse esclarecimento. Né? Ele não vem demonizar, dizer que é coisa do demônio, que é coisa de um espírito ruim, que é... Não é este o caminho. Ele vem trazer o quê? Que nós estamos envolvidos por um plano espiritual e que ele se relaciona conosco a todo momento. Só que nós não temos, na maioria das vezes, esse contato. E quando há essa percepção, é permitido que isso aconteça. Por quê? Porque também existe um componente em nós que possibilita isso, um componente orgânico, o corpo físico. Então, isso é natural. A mediunidade, a percepção, ela é natural. Se a sensação é ruim ou é boa, para quem está percebendo isso agora, é uma chamada de atenção. Pessoal, vamos ficar esperto aí, vamos ficar atento, que há algo muito maior do que a vida que nós temos. A propósito disso, Silvio, você concordaria que essa percepção que vem se intensificando e se popularizando, eu posso até dizer, boas e ruins, elas seriam uma prévia de uma nova faculdade, ou seja, o sexto sentido, ou uma faculdade espiritual que há de se instalar na espécie humana doravante, na medida em que nós estamos nos distanciando das coisas muito materializadas e passando para nessa era do espírito. Isso seria o desabrochar dessa faculdade de um outro sentido? Se a gente, quando a gente fala de mudança do planeta, se a gente for lá em Sinais dos Tempos, lá na Gênese, e naqueles trechos ali, antes e depois, a gente vai verificar que o mundo vem passando por uma transformação já de forma mais consolidada desde o século XVIII. A gente pode entender isso, né? E que nós estamos nesse processo de transição. E a gente vê como o mundo mudou nos últimos 30 anos, nos últimos 40, nos últimos 5, que a gente nem sabe muito bem como vão ser os daqui 10 anos, como nós estaremos. Né? A gente vê aí a inteligência artificial, como ela está avançando, como os meios de forma geral, o uso da tecnologia, tudo isso daí. Então, o que isso quer dizer? Né? Eu não estou fugindo da resposta, mas que nós estamos mudando. Emocionalmente, psicologicamente, nós estamos mudando. Então, haverá realmente uma mudança no nosso entendimento do que foi a mediunidade até hoje e o que será. E que eu acredito que a mediunidade ela será muito mais natural. Como ninguém se falava de reencarnação há X anos, há tantos anos, e que hoje uma criança fala e entende o que é reencarnação, ela pode não entender na plenitude do que a doutrina espírita traz. Né? Ela pode relacionar com outras linhas espiritualistas, como o karma, por exemplo. Mas se fala que eu existi outra vez e que na próxima, mesmo tornou isso de boca para fora. Mas isso entrou no vocabulário popular, no entendimento popular. E o que isso quer dizer?
que a mediunidade, aí é o meu entendimento, tá? Que a mediunidade, ela também entrará desta forma. Só que até nós chegarmos nessa natureza pura, podemos dizer assim, de entender que a mediunidade será entendida como uma nova percepção, como um novo sentido, eu acho que tem um caminho grande aí pela frente. E nós iremos bater muita cabeça. Porque na hora que se popularizar e se entender isso, vai ter muita gente que vai usar de forma equivocada, como já usa hoje. Né? E pode acontecer, isso é uma possibilidade que as pessoas entendam que a mediunidade não tem relação com a questão moral, com a questão de evolução. Ela é mais uma faculdade, que eu posso entender que eu posso não acreditar em Deus, por exemplo, e entender que eu posso me comunicar com espíritos em outro plano. O religiosismo, muitas vezes, ele atrapalha o entendimento, porque a gente quer dar limite a algo natural. Né? Então, é ao contrário. A religião ela serve para abrir os nossos olhos em relação a Deus, mas ela aprisiona, muitas vezes, pela questão dos homens, o entendimento da natureza e da possibilidade que todos temos, por exemplo, de nos comunicarmos com outro plano. Né? Porque nós taxamos uma linha cristã, evangélica, protestante, acredita que a comunicação com os mortos é algo proibido, né? Que seria um pecado. Né? Outras linhas, principalmente da ideia dos Estados Unidos e alguns lugares da Europa, acho que a mediunidade ela não tem nada a ver com evolução. Ela não tem nada. Mas é uma possibilidade de a gente conversar com quem está do outro lado, no outro plano. É uma possibilidade apenas. Então, como isso vai seguir, o que vai ser entendido, eu acredito que seja pelo lado natural. A mediunidade, ela será natural. Né? E pode ser que a gente converse com outro plano de uma maneira muito mais natural, sem tanto ritualismo igual nós temos hoje. Ah, sim, com certeza concordo plenamente com você. E o espiritismo? Como é que o espiritismo cuida de quem tem mediunidade, Silvio? A casa espírita, o espiritismo autêntico. Ronald de Orlando, existe uma. Eu só queria pontuar uma coisa. Existe, até para o público de forma geral, há uma diferença muito grande entre espiritismo e o que é feito na casa espírita. Né? Isso, concordo. Não é para ter a diferença, mas ela existe. Né? Não todas as casas espíritas, obviamente, mas a gente sabe que muitas delas. Então a gente não pode, porque a casa espírita é organizada por quem? Por homens. São falhos e que a gente precisa entender isso também. Mas o espiritismo, primeiramente, o espiritismo, como eu comentei na resposta, 2 respostas atrás, ele nos dá todo o conhecimento necessário para entendermos o que é esse fenômeno na nossa vida. Né? Fenômeno por quê? Porque é algo que não está catalogado na ciência material. Por isso que é tratado como fenômeno. Mas nós sabemos, pelo entendimento espírita, que é algo natural. Em relação a aquelas pessoas que estão passando por essa situação, a casa espírita é um ótimo caminho, né, para que ela consiga entender e aprender a sentir. Por quê? Porque a gente sente. Mas o que nós estamos sentindo? Nós precisamos entender o que nós estamos sentindo. E a casa espírita nos dá essa oportunidade. Não é que vai chegar na casa espírita e vai receber espírito. Eu estou falando das colocações aí comuns. Né? Vai receber espírito, que vai baixar um espírito. Não estamos falando disso. Mas que na casa espírita ela vai ter o esclarecimento em relação a esse chamado, não da casa espírita, mas chamado da vida, em relação à sua fé, que pode ser que seja apenas um pequeno, eu não vou dizer nem desequilíbrio, mas um desvio do momento, né? Que seja um processo até hormonal da pessoa. Mas na casa espírita ela vai se tranquilizar, ela vai começar a respirar um pouco melhor, né? Ela vai ter aqueles momentos de assistir a palestra, de tomar o passe, de ouvir, de refletir, de ficar em silêncio, porque hoje
Quantos de nós temos momentos na semana que nós ficamos em silêncio? Que nós nos percebemos? Poucos. Poucos momentos. E lá na Casa Espírita nós temos esses momentos. Então isso é muito importante. A Casa Espírita ela proporciona isso. E aí vai até o caso, né, da assistência espiritual, que seja, cada lugar chama de uma forma, né, do plantão, da entrevista, do atendimento fraterno, que ela vai ser esclarecida pontualmente ali e deve ser convidada, e se ela aceitar ou não, estudar sobre o espiritismo. Né? Então, é um conjunto de ações que a Casa Espírita tem, uma profilaxia muito boa, né? Para esse ponto, né? Do que desses desvios. E muitas vezes é uma questão passageira. Quantas pessoas chegam na Casa Espírita com essa condição e que em poucas semanas ela está, entre aspas, liberada? Então, a Casa Espírita, ela tem, assim, de forma geral, ela consegue entender e atender muito bem essas situações. Perfeitamente. Você fala de uma maneira bem clara e que a casa espírita, o espiritismo ou a ciência espírita, ela não é nada mais, nada menos do que as leis de Deus. O espiritismo não criou nada. Allan Kardec não criou nada de si, nenhum dogma, nenhum ponto de vista, nenhuma tese, mas tudo, a essência de tudo é a revelação dos Espíritos sobre as leis divinas que regem a vida de todo mundo. Por isso que o codificador falou, né? E o Espiritismo é uma ciência de consequências morais, e daí fez uma abrangência extraordinária. E pode-se dar uma conotação religiosa, se quiser, né? Mas dentro da casa espírita, ou mesmo fora da casa espírita, através da literatura, que é muito vasta, o indivíduo pode encontrar-se, vamos dizer assim. Eu trabalho também ao lado de pessoas em educação da mediunidade, e uma característica ou um benefício que essa aplicação leva é esse autoconhecimento. A pessoa começa a se conhecer. Não é para receber espírito, como você fala, não é para ser um médium de trabalhos ostensivos, não. A maioria não é nesse sentido. Mas esse autoconhecimento já traz um ganho que começa por o indivíduo ver a vida mudar no seu entorno. Não é milagre, apenas o indivíduo vai ajustando, vai se conhecendo melhor e fazendo melhores escolhas. Então, o resultado só poderia ser esse, né? Então, eu lhe pergunto, Silvio, se a pessoa que reconhece tudo isso, mas se sente constrangida pela sua religião, que não é espírita, de ir à casa espírita, ela tem como se instruir? O que é que você indica para ela se instruir nessa área de mediunidade ou de conhecimento do espiritismo? Pode ser várias ações, né? Vamos pensar o seguinte: se a pessoa tem receio do que seja o espiritismo, mas eu acredito que, vamos lá, para espíritas e não espíritas, né? É a prece e a vigilância. Ou primeiro a vigilância e segundo a prece. Acho que esse é uma composição, né, esses dois itens, faz uma composição ideal, que mesmo nós indo na casa espírita ou na igreja evangélica, isso é soberano, né, que é o vigiar e orar. Esse é o primeiro ponto. Como disse, o espiritismo, ele não é a casa espírita, como a casa espírita não é o espiritismo. E mesmo que eu não me sinta à vontade de ir numa casa espírita, eu tenho todas as obras da codificação espírita à disposição para leitura, para reflexão e, consequentemente, o aprendizado. Então, acho que esse é um belo caminho. Né? Então, primeiramente seria o quê? Vigiar e orar. Segundo, ir na casa espírita. Se eu não tenho condições, eu não me sinto à vontade, que eu tenha disponibilidade de ler, né, de estudar, mesmo que seja de forma individual, né, que seja um autoestudo. Eu acho que isso é muito importante para eu entender. Porque para algumas pessoas, nós entendemos que elas não se
convencem apenas pelo que é dito. Eles precisam estudar, eles precisam que o senso lógico seja levado à tona. E isso é muito nobre, pelo menos no meu entendimento. Quando a gente fala assim, eu falei até do amor ou pela dor, muitas vezes a curiosidade leva a pessoa a se movimentar. E se movimentar, estou falando de se movimentar em relação à sua fé, por exemplo. Né? O intelecto, ele não é para afastar as pessoas das questões morais. O intelecto é para nos aproximar da lógica, e principalmente quando a gente fala de lógica, a gente fala da codificação espírita. Muito bem. Então, Ronald. oi, pois não, Orlando? Bem, é o seguinte, você falando aí na questão da curiosidade, né? Ele veio a doutrina pela curiosidade. Eu creio que comigo também aconteceu a mesma coisa, porque eu tinha 18 anos na época, né? E desconhecia totalmente a doutrina. Muita coisa me chamou a atenção. Agora, eu pergunto particularmente, César, né? Você poderia citar, digamos assim, 2 ou 3 fenômenos que lhe atraiu para a doutrina, particularmente falando? Vamos lá. Desde criança, eu tive eu tinha a sensação que tinha espíritos próximos de mim, que tinha alguém próximo. E eu sabia que não era alguém físico. Poderia chamar, eu nem pensava nessa palavra, mas poderia pensar que eram fantasmas. Depois, na adolescência, aí eu já tive visualizações, já tive vidência. E isso me chamou muito. E depois, casos de clarividência. De ter, assim, eu tinha percepção clara de situações que iriam acontecer. Né? E tudo isso foi um grande chamamento. Né? Foi um grande chamamento mesmo, né? No meu caso. Não quer dizer que eu tenha feito grandes coisas depois disso, mas foi o que me aproximou da doutrina espírita. Foram esses fatos. Né? Por exemplo, de ir no banheiro à noite e ver gente pendurada na janela do banheiro. Né? Então, coisas do tipo, né? Tô falando exemplificar para ficar mais fácil, né? Mas aqui eram só as sensações, não, de ter sonhos premonitórios que pessoas iriam desencarnar. Isso aconteceu algumas vezes, e num período muito curto de tempo. Né? E isso começou a me dar, eu não vou dizer pânico, porque né, na época nem essa palavra era tão usada para esse tipo, mas me deixava com uma aflição. Eu tinha um sonho, eu falei assim, puxa vida, não acredito. Será que isso vai acontecer de novo? E aconteceu algumas vezes. Mas isso foi um instrumento da espiritualidade, né, para me chamar a atenção. Porque depois que eu fui para a casa espírita, antes de ir para a casa espírita, eu estudei. Né? Eu li alguns livros, inclusive obras básicas da codificação. Antes li os romances, mas li as obras básicas também. Eu tinha por volta de 16 anos, mais ou menos. Né? E um dia, relatando isso para um amigo meu, lá, menino do bairro, que eu vivia na periferia de São Paulo, uma cidade bem da periferia mesmo, e eu cheguei e falei assim, ó, tá acontecendo, poxa, sabe, tá acontecendo isso, isso e isso, tô achando tão estranho. Ele falou assim, ó, tem um centro espírita aqui na rua. Você tá convidado, vamos lá conhecer. Eu falei assim, antes de ir, eu quero entender o que é isso, o que vocês fazem lá. E aí eu comecei, aí ele me emprestou os livros, eu fui lendo. Quando eu cheguei lá, aí tudo ficou muito simples para mim, né? Dentro daquele entendimento que eu tinha lá para um adolescente de 16 para 17 anos. E aí eu não parei nunca mais. Né? Meu Silvio, Só, eu vou fazer. Sim, Orlando, você quer fazer outra pergunta? Não, é só abrindo parênteses, né? Porque Sim. eu apenas senti durante toda a minha vida,
nunca vi nada, nunca, né? Apenas senti. E nós, quando fomos para Patos, eu com 18 anos, né? Nós fomos morar numa casa onde tinha acontecido vários fenômenos e pessoas, inclusive suicida, tal, né? Então, era um carrego tão grande, como se diz, aí eu nunca me esqueço. Você falou a aproximação de entidade, aí certo dia lá, certa noite, claro, né? Eu senti de lado de minha cama uma entidade, mas tão tenebrosa que eu com 18 anos, saí correndo do meu quarto e fui dormir com meus pais. Você, um marmanjo de 18 anos, numa situação dessa, né? Aí eu corri para o quarto da mamãe e do papai para poder passar por essa situação. Então, só isso. Muito obrigado pela sua resposta. Muito bem. Pode. Eu vou fazer uma última pergunta, depois eu deixo para Silvio Ronald, fazer os finalmente é, dele. Pois não, estamos a 40 minutos, só para você se basear, viu? 40 minutos. 40. Tem É. certeza? Sim, tá aqui. O É? reloginho Ah, tá, tá. tá funcionando aqui. Viu? Tudo bem. Então, eu tava olhando meu relógio aqui, minha contagem não está certa, não. Então, a gente pode prolongar mais um pouco. Mas eu vou fazer minha pergunta, não é a última. Não. Então, Silvio, você tocou no assunto de sonhos. Sonhos é liberdade da alma, emancipação da alma. É estudado lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec, aliás, o Livro dos Espíritos, ele trata nisso em muitas questões, aprofunda outras sensações. Como é que o sonho, que é um fenômeno, podemos dizer, não totalmente explicado pela ciência, pela psiquiatria, pela psicologia, como é que é um fenômeno comum? Como é que o espiritismo considera ele que possa reforçar essa ideia de imortalidade e da independência da vida do espírito em relação ao corpo material? Você pode trazer um esclarecimento? Assim, é um tema para mais umas 3, 4 conversas dessa nossa, né? Se a gente for falar Sem sobre o sonho. dúvida, Mas é. puxando desse momento que nós estamos aqui, né? Nessa linha de prosa aqui, Ronald Orlando. O sonho, né? Durante os sonhos, eles têm são situações ainda muito complexas para o nosso entendimento, desde a ciência aqui do homem, né? E aí também, por que não, em relação ao espiritismo? Porque muitas vezes a gente acha que o sonho ele é absoluto, né? Mesmo aqueles sonhos que nós chamamos, que o espiritismo chama de sonhos reais, que são as nossas vivências no plano espiritual e quando nós acordamos, nós trazemos essas lembranças para o campo físico, né? Em vigília. Mesmo essas lembranças, obrigatoriamente não querem dizer que tenha ocorrido aquilo de forma perfeita. Algumas vezes sim e algumas vezes não. Porque senão nós podemos sempre ficar nos influenciando. Né? Mas, obviamente, o sono e os sonhos, eles não são uma janela, eles são um grande portal para o campo espiritual. Né? E se há campo espiritual, há a possibilidade de comunicação entre esses planos. O sono físico é quando nós temos a nossa emancipação, né? E que nós convivemos no plano espiritual. Porque a casa verdadeira nossa não é o campo físico, é o campo espiritual, né? É o plano espiritual. Então, a questão dos sonhos, ele nos traz de forma muito clara a possibilidade dessa relação. Esse é um ponto. Os sonhos são as lembranças. Como essas lembranças são organizadas depois que nós estivemos lá, esse é um grande, ainda é uma coisa assim que ela não é tão objetiva. Né? Mas muitas vezes às vezes nós temos pesadelos, e simplesmente são situações que nós não gostamos de enfrentar. E muitas vezes não é nem que seja um obsessor lá no plano espiritual. A gente só teve aqui um reforçar da nossa postura. Falou assim, ó, Silvio, você está invigilante. Pensa o seguinte, meu benfeitor chega e fala assim, ó, Silvio, você está invigilante. Lá no plano, você está invigilante. Você não está tomando conta das coisas. Olha o que você anda aprontando aí.
Olha a sua mente como é que está. Quando eu volto, se eu tomei isso, uma situação, como é que chama? Eu tomei uma bronca dessa. Quando eu volto, qual é a sensação que eu tenho? Pode ser até uma sensação de pesadelo, porque nós somos ainda muito influenciáveis emocionalmente. Muitas vezes as pessoas falam coisas para nós e nós ficamos sentidos, por coisas que a pessoa não queria, não tinha nem aquela intenção de falar aquilo. Imagina quando nós estamos ainda libertos, que nós vamos interpretar esse sonho. Então, eu ia usar até o termo, é uma ciência muito complexa, eu não sei nem se podemos chamar isso de ciência, ainda de uma situação, né, muito complexa. Mas, assim, realmente, é um grande portal do campo físico para o campo espiritual. Ótimo, ótimo. A propósito disso, Silvio, que a lembrança, que o sonho é a lembrança apenas, a vivência Sim, passou-se atrás. E sim. essa lembrança é que entram questões assim da psique humana e tal, etc., que é muito complexa. O codificador, numa dessas perguntas aí, que é lá pela 400 e pouco, 410, 412, ele, argumentando com o espírito que respondia, ele disse: mas há sonhos que não se confirmam aqui. Há sonhos que, digamos, lembranças que não são lógicas e que aqui não tem nenhuma correspondência com a minha realidade. E o que é isso? Aí o espírito respondeu: é que isso se efetiva só no plano espiritual, não é no plano material. O espírito tem também a sua vivência no plano espiritual, mesmo ele estando encarnado, né? Ele se desprende algumas horas durante a noite. Então o espírito respondeu essa sobre essa independência lá que eu sonhei, mas aqui não vai ter nenhuma objetividade aqui nesse plano. Então, eu achei bem interessante você tocou nesse assunto, mas eu aproveito aqui para perguntar, Silvio, dentro desse assunto, a questão da mediunidade de bases orgânicas e a mediunidade como faculdade da alma, né? Então, eu queria que você pudesse destrinchar esses dois pontos. São dois pontos, mas eu acredito que no final é um só. Porque é o seguinte, a mediunidade, ela tem uma base orgânica, porque ela é possível dos encarnados. Né? Essa comunicabilidade, essa possibilidade, mediunidade é a possibilidade da comunicação entre os dois planos. Né? E o médium é esse ser intermediário entre o plano do plano extrafísico e o plano físico. Só é possível por uma condição biológica a mediunidade. Nós temos órgãos, células, glândulas, o que seja, no corpo físico que possibilita este contato com o plano espiritual. Este é o Por quê? Nós, como espíritos, absolutamente, nós conseguimos nos comunicar com o plano espiritual. Né? Esse é um fato. Mesmo que nós estejamos ainda, como diz lá, parafraseando, né, a música, presos nessa cela de ossos, carne e sangue, ela faz parte do nosso... Nós estamos, assim, de uma forma ou de outra, aprisionados nessa condição, mas a mediunidade é esse portal que nós temos para o plano espiritual. Então, primeiro, vem uma base orgânica. Da questão dos fenômenos mediúnicos, esse é um ponto que é uma opinião, e pode ser que esteja errado, tá? Mas eu acho que ainda, quando a gente fala de avanço da mediunidade, eu acho que faltou eu colocar esse ponto de vista meu. Eu acho, Ronald, que a gente tem muitas coisas ainda para presenciarmos. Tá? Eu acho que a mediunidade ainda ela está no entendimento, até por uma falta mesmo de pesquisa, de estudo, e a gente tem muita coisa ainda para desenvolver e sentir e perceber. A gente não sabe nem ainda o uso da própria tecnologia material, o que ela vai nos ajudar em relação a isso. Se fala da transcomunicação, né, que é a comunicação através dos equipamentos, instrumentos, né, do uso da eletrônica, mas eu acho que a gente tem muita coisa para ver. Mas os fenômenos, eles estão aí. Né? Eles acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes nós que não percebemos. Não é para nós ficarmos escravos disso, mas isso pode ser
um componente importantíssimo para nós mudarmos a nossa vida, mudarmos comportamento, olharmos a vida de uma forma um tanto diferente. Eu acho que esse é o principal ponto da educação da mediunidade, levando por essa questão da educação da mediunidade. Eu acho que a mediunidade, ela nos proporciona algo que a gente pode até falar, né, numa próxima pergunta. Ela nos dá a oportunidade de nós termos uma outra visão sobre o mundo. Acho que esse é o ponto principal, independente da fenomenologia. Muito bem. Orlando, você quer colocar alguma coisa, Orlando? É o seguinte, você teria uma radiografia assim de outros locais ou você viveu só a realidade de São Paulo? São Paulo tem tudo aqui, né? Desde tanto você tem aquele centro espírita, você tem centros espíritas, casas espíritas, tem movimentação de milhares de pessoas por semana, como casas espíritas que você tem menos de 5 pessoas por reunião. Você tem tudo de tudo. Desde casas que estão em bairros muito nobres aqui de São Paulo, como também aqueles do interior, que São Paulo, né, de forma geral, é muito grande. Mas conheço também, tenho amigos em outros estados aqui, do Paraná, do Mato Grosso, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários amigos aí do Rio de Janeiro, né, que participam do trabalho espírita, da casa espírita e do movimento espírita. Então, vamos lá, tem uma representatividade aí. Pois não. É. Porque E você qual faz dica? parte. Qual dica Ele você faz parte, daria? Orlando. Sim. Sim. Qual dica você daria, né? Você não tem ideia da realidade de João Pessoa, né? Mas qual dica você daria para que a gente pudesse dinamizar e angariar mais frequentadores para as nossas casas aqui? É complicado, né? Mas É complicado, mas vamos lá, vou tentar fazer assim, tentar raciocinar. Orlando, eu acho que dinamizar as atividades da casa espírita, adequar a linguagem. E eu não estou falando, assim, eu sou bem. A minha prática hoje espírita, eu sou muito na base de Kardec. Tá? Isso é um ponto, uma característica. A gente trabalhou muitos anos aqui no departamento de mediunidade da USE e as atividades que eu tenho é muito pautado nisso, na seriedade, no estudo, na observação, sem invencionismo, né? Sem trazer outras práticas para dentro da casa espírita. Então a gente é muito regular nisso. Né? Não somos radicais, porque a gente procura entender os pontos de vista, mas é uma coisa que no momento que a gente tem a oportunidade de trabalhar e de estudar, a gente vai focado. Mas eu acho que um grande ponto é adequar a linguagem, adequar o tempo de reunião, que as pessoas tenham a oportunidade de se posicionar, que se desenvolva lideranças, né, para essas casas, que elas entendam as necessidades das pessoas, que as casas sejam mais acolhedoras, né, e que dê oportunidade, principalmente dê a oportunidade das pessoas que cobrem, não tem como não, né? Que as pessoas que têm a sua disciplina, mas que deixe também as pessoas livres para os entendimentos dela. Por quê? A partir do momento que eu tenho pensamento na obra de Kardec, eu vou entender que vai ter, num momento de outro, por mais aqueles que tenham pensamentos mais radicais, vai ter um enquadramento natural, que a pessoa ela vai refletir em relação àquilo. Ela vai entender que ela está numa casa espírita e que ela vai ouvir de espiritismo. As pessoas vão na casa espírita para ouvir de espiritismo. Não é para ouvir de outras coisas, não é para ouvir de autoajuda, não é para ouvir de pontos de vista de outros palestrantes de outros segmentos religiosos, cantar músicas de outros segmentos religiosos, não é isso. Porque senão a pessoa ia na outra. Né? Se a pessoa está indo na casa espírita, que a gente possa aproveitar essas pessoas, mas que a gente adeque isso. Hoje, o mundo ele é muito dinâmico. Se a gente tiver o mesmo pensamento
de uma reunião mediúnica, que a pessoa, qualquer reunião sem espírito, chegar, abrir o livro e ler somente, isso cansa as pessoas. Quantas pessoas hoje conseguem ler 5 páginas seguidas? Você imagina eu ouvir uma pessoa falar 5, dar a opinião dela e encerrar a reunião? As pessoas querem colocar o ponto de vista dela, elas querem participar. E eu acho que isso é muito importante. Não estou dizendo que é um grupo de autoajuda, um grupo de... Não, não é isso. Mas que o dirigente tem esse perfil de liderança, que ele consiga, né, costurar esses pontos de vista para chegar no objetivo ali do conteúdo do tema que ele está falando. Beleza. Muito bem, interessante essa ideia. Uma reunião coletiva, talvez pública, onde se instale assim um modus operandi em que há um diálogo entre o palestrante e o auditório. Alguma coisa assim, seria isso, Silvio? Eu Se acho é que que eu entendi? eu acho que pode ter, assim, até desdobrando até o que eu comentei. Eu estava falando principalmente em relação aos cursos até, né? Ah, cursos. Né? Sim, cinco Mas, minutos falta. vamos lá. Eu Tá. acho que pode ser em relação aos cursos, né? É essa dinâmica. Em relação às reuniões públicas, eu acho que nós temos, você tem a reunião pública daquelas pessoas que querem só serem consoladas ou só querem a assistência espiritual. E aí eu respeito aquele momento, que seja uma preleção curta, que as pessoas recebam aquela mensagem espírita ali para o que elas estão buscando. Agora você tem palestras públicas abertas, que você pode abrir, que tem um formato não só de uma pessoa falando o tempo todo, ou lendo e comentando, né? Que ela possa, assim, quando você fala, porque qual o problema de abrir muito para quando você tem uma palestra pública? De É, pessoas trazerem coisas que não estão, por isso que eu falei primeiro do curso, trazerem coisas que não são. Mas eu acho importantíssimo tirar a doutrina espírita da estante. Eu preciso colocar o conceito espírita no dia a dia das pessoas. Né? Eu preciso trazer esse espiritismo para a prática. Hoje a gente vê isso é uma crítica. Tá? Eu vou dizer, não é uma crítica. Não, não é uma crítica. Isso serve não só para quem já conhece o espiritismo, para quem não conhece também. O evangelismo que existe hoje tem que tomar muito cuidado. Porque se fala assim, não, você precisa amar o próximo. Você precisa amar o próximo. Você precisa amar o próximo. Mas a pessoa está ali sofrendo porque foi prejudicada por um próximo. Como é que eu ajudo essa pessoa a mudar o ponto de vista dela em relação ao mundo? As situações que ela está vendo? Só utilizando e falando. Então, esse evangelismo, muitas vezes até meio que eu falo e tem que convencer, moralista demais, isso as pessoas não estão querendo isso. As pessoas querem entender, se entender, e entender as sensações que elas têm em relação a isso. Elas querem ouvir coisas que sirvam para aquele momento dela. Lógico que a gente não consegue alcançar todo mundo, porque às vezes é muito complexo, a gente não é psicólogo. é. Alguns são de profissão, né? Mas a casa espírita não é. Mas que traga a palavra na forma de entendimento. Não é só, a gente fala assim, não, a palestra é para consolar. Não, a gente traz o conhecimento para a pessoa entender, para ter o entendimento, para que ela se console. Tem uma Muito diferença bem. muito grande. Ótimo. Silvio, a gente tem um minuto, ou talvez nem tanto. Eu gostaria que você desse uma palavra final de agradecimento e depois nós podemos até continuar conversando até outro dia pelo WhatsApp, mas você encerrasse com alguma coisa, uma palavra final sua. Rápida, tem que ser rápida. Quero agradecer pela oportunidade e parabenizá-los pelo trabalho. É muito bem-vindo, é muito importante. E que a gente tenha essa convicção que o estudo é muito importante e que a gente saiba a cada dia também abrirmos nossas mentes para que esse estudo ele tenha uma amplitude maior, que ele consiga chegar mais nas pessoas, que a gente consiga mergulhar nisso, não só da palavra escrita ali, mas que isso faça sentido no nosso dia a dia. Ótimo. Muito agradecido pelo companheiro Silvio César, aqui no podcast sobre mediunidade e percepções espirituais, e que possamos
buscar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita nos livros, indo à casa espírita, e mesmo os trabalhadores espíritas mergulhando nas obras básicas. Então, muito obrigado a todos. Amigo Orlando, sua palavra final. Só agradecer, né? Gratidão, muito obrigado. O dia, quando vier a João Pessoa, estamos aqui à sua disposição, com todo carinho, Sim, com toda atenção. Obrigado, obrigado. Orlando, isso está no. Você vai passar para o YouTube e subir para o YouTube, né? Subir para a pauta espírita, né? Para a pauta espírita. Mas no YouTube, a plataforma é o YouTube, né? Lá é o YouTube. Vou concluir. Quando é que vai aqui, ser viu? isso? Tudo bem, tá certo. Se possível, até agora. Deixa eu dar uma olhadinha, porque é a nossa primeira experiência, viu, Silvio? É a nossa primeira experiência. Você vai nos dar muita sorte, viu? Valeu. Puxa vida, obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. É assim, a distância, né? Ele está falando a distância. Sim, entendi. Não é no estúdio. Sim. Obrigado. Muito bem. Silvio, muito obrigado. Que Deus